A Pedra da Gávea é um túmulo do rei Badesir, que era um rei fenício, e que tem inscrições em letras samaritanas. As mesmas letras que eu tenho aqui, os 10 mandamentos escritos em alfabeto samaritano, em hebraico com o alfabeto samaritano, que é diferente do alfabeto hebraico tradicional, também está na Pedra da Gávea. Veja, aqui está o rosto esculpido do rei Baderim, da Pedra da Gávea. É sabido que na parte de trás, aqui, lá atrás dessa pedra, tem um quadrado perfeito, isso é com todos os lados nas mesmas medidas, que é a entrada desse enorme túmulo, e também aqui em cima está escrito um texto sobre os nomes de quem é que foi sepultado aí. Então, essa é uma das provas que nós temos povos bíblicos que chegaram ao Brasil, mesmo nas eras mais antigas. Vale lembrar, como eu sempre falo, que o nome Brasil, em hebraico, Barzel, em hebraico ibérico, Yud é lido como E, então Brasil se escreve como Barzel, Barzel significa ferro. Em Guarani, que é um dos tantos povos indígenas do Brasil, em hebraico, Ger Ani significa eu sou estrangeiro. E os Guarani têm vários costumes judaicos próprios, característicos. Rituais da lua nova, ritual da lua cheia, separar o homem da mulher, até a circuncisão, os Guaranis, eles faziam antigamente. E os estados do Brasil, nós temos Goiás, que é povo forte, Goi-az em hebraico, Alagoas, acima do povo forte, que é um povo mais elevado, que são os cabalistas, que são os camaiuaras, que é a região que predominavam eles naquela época. Baia é ovo em aramaico. Tem uns que eu acho mais bonitos. Pará significa vaca. Amazonas, nós temos uma bênção famosíssima chamada Birkat Hamazon, que é a bênção que a gente faz depois das refeições. E Hamazon é sustento, alimento, comida que alimenta. E o rio Amazonas é um rio que tem mais de 80 tipos de peixe lá. E só 2 não tem escamas e barbatanas, quer dizer, só 2 não são kasher. Todos os outros peixes do rio Amazonas pode comer. O rio Amazonas, ele nasce no rio Solimões. Solimões é como era chamado o rei Salomão na antiguidade. E é a nascente do rio Amazonas. Lembrei, Ceará. Ceará em hebraico é furacão, ventania. Até hoje, você pega um noticiário da CNN de Israel, procura por notícias de furacão, a pessoa fala Ruach Ceará, quer dizer, uma ventania muito forte. Inclusive você encontra no Salmo 140 a palavra ventania, furacão. Em hebraico isso é como Ceará. Se você tiver um livro de salmos com hebraico transliterado, você vai ler a palavra Ceará, que significa ventania, furacão. E, bom, você vai para o Ceará aqui no Brasil, você vê aquelas grandes pedras, todas com buracos e formas arredondadas, que todo mundo sabe que aquilo lá tudo foi esculpido pelo vento. Quer dizer, você olha o Ceará, você sabe o nome daquele estado, você sabe hebraico, você entende porque aquele lugar se chama com esse nome. Então, os estados do Brasil, a própria bandeira brasileira, que é do povo fenício, era a bandeira deles antiga, e a Pedra da Gávea, você vê por tudo isso junto e muito mais, que realmente os judeus e os fenícios chegaram aqui muito antes dos portugueses, muito antes de tudo isso. E a história judaica presente aqui no Brasil, que é a terra do ferro, que o Brasil, em hebraico Barzel, significa ferro, é muito anterior aos colonizadores e à criação da bússola e todas essas coisas que vieram depois.